Então, olha que magnífico, olha que extraordinário. Capítulo 37 do livro de Ezequiel. Olha o que diz: a visão do vale de ossos secos. E o que muitas pessoas têm visto ao olhar para alguma área da vida dela? De repente, esse vale. Talvez você é aquela pessoa que olha para sua vida e diz assim: caramba, é tanto problema que parece que eu estou dentro desse vale. Mas tem a solução para você, tá? Preste atenção no que diz aqui, ó. Veio sobre mim a palavra do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Olha só o que está escrito: me levou e me deixou, me fez andar, eram muito numerosos e estavam sequíssimos. O que eu quero que você entenda é exatamente isso aqui, ó. A pessoa ela pode até ser levada, a pessoa ela pode até ser deixada, mas o fato dela ter sido levada ou deixada não significa dizer que ela deve ou vai permanecer. Não significa dizer que ela tem que ficar naquela situação. Ele foi levado, mas não significa dizer que ele vai permanecer. Como você. De repente você está dentro de uma situação e essa situação que você está passando é como esse vale. Entenda. O fato de você estar nela não significa que você vai permanecer nela. Ele foi levado. Ezequiel não estava ali. Ele não estava naquela situação. Às vezes Deus permite estarmos em uma situação que a gente nem esperava. A situação de agora é totalmente diferente da que você estava antes. A gente, você, de repente, hoje está num lugar que cheira a morte, mas antes cheirava a vida. Tem situações que hoje você está que é totalmente o contrário de antigamente. Me fez andar ao redor deles. Quer dizer, a gente antes estava num lugar que cheirava a vida, era cheio de vida. E agora a gente está numa situação totalmente diferente, totalmente ao contrário. Ao invés de cheiro de vida, é cheiro de morte. E o que a gente vê? Somente ossos. E continua dizendo assim: me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos. E esse é o problema. A mente da gente tenta convencer que por estarmos ali, andando no meio desse vale de ossos, talvez nos tornemos um deles. Não é para isso não. Não importa a quantidade, não importa o número de ossos, não importa se os ossos estão frescos, não importa se os ossos estão secos, e como está escrito, não importa se os ossos estão sequíssimos. Deus nos leva a certas situações, não é para questionar Ele. Por que, Deus? Por que, Senhor? Por que esse vale? Não. Você tem que entender qual é o propósito de Deus com essa situação. O propósito de Deus com essa situação não é levar a gente ao vale para questioná-lo, mas é para Ele questionar a nós. Se você for olhar, a pergunta veio de Deus. A pergunta não veio de Ezequiel. Não foi Ezequiel que perguntou para Deus. Foi Deus que falou a Ezequiel: filho do homem, acaso pode reviver esses ossos? Olha o que diz aqui, ó. Versículo 3. Então me perguntou. Quem questionou foi Deus. Essa pergunta veio de Deus, não foi de Ezequiel. Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu sabes.
Foi Deus que questionou Ezequiel. Essa situação, esse vale, esse problema que você está passando, não é para você questionar a Deus, não. Mas é para Deus questionar você. Foi Deus quem questionou Ezequiel. Vem cá, esses ossos aí, eles podem tornar a vida? Ezequiel respondeu, tu sabes. Mas Deus disse, profetiza, rapaz. Deus nos leva ao vale para questionar a gente, para ver qual é a visão de resposta que nós temos para aquilo tudo. Essa situação que você está passando, é Deus querendo ver o grau da tua fé, o grau da tua espiritualidade, a forma que você enxerga essa situação. Deus nos leva para questionar a nossa fé. Tu sabes não é resposta, a resposta é profetiza. Podemos até ser levado, podemos até ser deixado, mas o caminho de volta é um só, é a fé. Se você está diante desse vale, você só permanece nele se você não manifestar a sua fé. O segredo é profetizar o problema, é profetizar o desemprego, é você profetizar a sua saúde, é você olhar para o seu problema e determinar o contrário dele. Isso é profetizar. Profetizar que o que está morto reviva. Profetizar que o que foi destruído seja restaurado. Aí diz assim, olha o que diz no versículo 7. Então profetizei, segundo o que me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de osso que batia contra osso, e se juntava cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, cresceram carne, se estendeu a pele sobre eles, mas não lhes havia o espírito. Então ele me disse, profetiza ao espírito. Profetiza, ó filho do homem, diz assim, assim diz o Senhor Deus, bem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como me ordenara, e o espírito entrou neles, viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Amém? É isso. É esse o segredo. É esse o segredo. Enquanto ele profetizava, as coisas iam acontecendo. Quer dizer, ele ainda nem tinha terminado. Foi enquanto ele profetizava. Ele ainda nem tinha terminado de falar e já estava acontecendo. Ou seja, é no abrir da nossa boca, é no abrir dos nossos lábios. A gente não precisa nem completar a frase, as coisas já vão acontecendo. Por quê? Porque a fé é assim. Aqueles ossos sequíssimos passou a ser ossos secos. Depois os ossos secos passou a ser ossos com tendões. Depois os ossos com tendões passou a ser ossos com tendões e órgãos. Depois se estendeu pele. E o que era vale de ossos, agora era um vale de corpos. Mas Deus não levou ele para aquela situação para ver algo que não terminaria sem que fosse completo. Deus não levou ele para aquela situação para enxergar a obra pela metade. Porque quando a gente profetiza, o que acontece, acontece por completo. Deus falou, agora profetiza ao Espírito. E o que era vale de ossos secos tinha virado um vale de corpos mortos. E por fim, se tornando um numeroso exército cheio de vida. Amém, pessoal? Então o segredo é esse. O segredo é determinar a existência aquilo que não existe. O segredo é falar aos ossos. Falar aos ossos possa ser que seja loucura, mas pra gente é fé. Então você vai olhar para o seu problema, você vai profetizar contra esse problema. Você vai olhar para a tua condição, você vai profetizar coisas favoráveis a ela. Você vai abrir a sua boca, você vai determinar o milagre e o milagre vai acontecer, porque essa palavra não volta vazia. Amém, pessoal? Então o segredo é esse, é profetizar. Deus levou Ezequiel ao vale para mostrar
o que de repente ele tinha esquecido. Muitas das vezes o problema faz a gente esquecer quem somos. Tá pegando o espírito? Tá pegando o espírito? Deus levou ele para o vale para ele lembrar quem ele era. Ezequiel, tu é profeta, profetiza. Então a situação que a gente tá é para a gente lembrar quem somos. Dentro de você a autoridade. O que está escrito lá? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha. Esse poder, essa autoridade, ela está em você, para você determinar, para você falar e acontecer. Amém, pessoal? Essa é a nossa fé. E é isso que acontece. É dessa forma que a gente crê. Então é isso. O fato de você estar no problema não significa dizer que você vai permanecer. Permanecer no problema é decisão única e exclusivamente da pessoa. Porque ela tem a arma a favor dela, que é a palavra, que é a fé, que é a determinação. Ele foi levado, ele foi deixado, ele passeou entre os ossos, mas não era para se tornar um deles. Talvez na cabeça de Ezequiel deve ter passado esse pensamento: caramba, Deus me trouxe para cá para me tornar mais um osso com esses ossos? Não. Deus te trouxe para cá para você profetizar vida a esses ossos. Então, tem lugares, situações que você vai estar, que você vai passar, que muitas das vezes você não entende. Não é para você se tornar como eles se tornaram, mas é para você mudar aquela situação. A situação não me muda, eu mudo a situação. Eu não estou no problema para fazer parte do problema, mas para trazer a solução para esse problema. Você é profeta, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, dentro de você está o Espírito Santo. E esse Espírito que está dentro de você, a presença de Deus, vai fazer você mudar a situação. O ambiente não me muda, não me torna como ele. Eu, através da minha fé, da presença de Deus em mim, é quem muda o ambiente. Se o ambiente era de morte, passa a ser de vida. Se o ambiente era ruim, passa a ser o quê? Não, bom não, ótimo. Amém? Olha, que Deus abençoe você grandemente. Absorva essa palavra, porque com certeza Deus vai usar você, vai ser através de você que Ele vai mudar essa situação. Talvez esse vale seja a sua família. Não importa o grau do problema, os ossos estavam sequíssimos, os ossos não estavam frescos, os ossos não estavam secos, estavam sequíssimos. Então não importa o grau, não importa a gravidade. Deus te ungiu para você mudar essa situação. Amém? Fique na fé e que Deus abençoe.